O ar do Caribe que eu conhecia não era este. O Caribe da minha imaginação e de muitas viagens anteriores era uma aquarela de azuis e brancos, um coquetel com guarda-chuva, o som de steel drums afinados para turistas e um sol que bronzeava sem queimar a alma. Era um paraíso manufaturado, previsível e seguro. Mas a ilha onde meu barco de carga finalmente aportou, depois de 2 dias balançando num mar que parecia mais zangado do que acolhedor, não tinha nada disso. O nome dela era Aitoma, um sussurro no mapa, uma ilha que a maioria das rotas de cruzeiro e voos comerciais fazia questão de contornar. E era exatamente por isso que eu estava aqui. Eu buscava o osso, a raiz, a verdade por trás do cartão postal. Estava cansado de praias que pareciam cenários e de sorrisos que vinham com uma conta no final. Queria a terra rachada, o suor, a conversa que não se esforça para ser em inglês. Aitoma prometia isso. Vista do mar, ela era uma fortaleza verde e indomável. Uma montanha vulcânica coberta por uma floresta tão densa que parecia sólida, um tapete de esmeralda jogado sobre rocha negra. Não havia resorts na costa, apenas pequenas vilas de pescadores, casas de madeira coloridas e gastas pelo tempo, agarradas às encostas como se tivessem medo de escorregar para o mar. Desembarquei em Ancela Roche, a capital que não passava de uma vila um pouco maior, com um cais de concreto que servia para tudo, para os pescadores remendarem suas redes, para as crianças pularem na água e para o desembarque de mercadorias e dos poucos forasteiros como eu. O ar era pesado, úmido, carregado com o cheiro de sal, peixe secando ao sol e algo mais profundo, mais terroso, o cheiro da floresta molhada que descia da montanha. O idioma nas ruas era um crioulo rápido, musical e inimpenetrável para mim, salpicado de palavras em francês que me davam falsas esperanças de compreensão. Meus primeiros dias foram de uma solidão quase brutal. Eu era uma anomalia, um ponto branco num quadro coeso e escuro. As pessoas não eram hostis, mas eram reservadas. Seus olhares eram curiosos, mas não convidativos. Eu caminhava pelas trilhas que cortavam a ilha, subindo pela floresta onde samambaias gigantes formavam túneis e o som de pássaros invisíveis era a única trilha sonora. Eu me banhava em cachoeiras de água fria que desabavam sobre pedras vulcânicas e passava horas na praia de areia negra, vendo os homens empurrando seus barcos de pesca para o mar, um esforço coletivo que parecia um ritual em si. Eu estava vendo a vida acontecer, mas era um espectador atrás de um vidro invisível. A solidão que eu tanto busquei para me desconectar do meu mundo começava a se transformar em isolamento. Eu queria uma fresta, uma pequena rachadura naquele vidro. A rachadura apareceu na forma de um menino, ou talvez um jovem homem. Eu estava sentado numa pedra, tentando desenhar o contorno da costa no meu caderno, quando ele se aproximou. Devia ter uns 17 ou 18 anos, magro, com braços fortes de quem rema e uma expressão séria que não combinava com sua idade. Ele se chamava Jean-Pierre. Ele não disse nada no início, apenas ficou ali observando o meu desenho com uma curiosidade genuína. Eu, sem saber o que fazer, ofereci um sorriso e disse um bonjour hesitante. Ele respondeu com um aceno de cabeça e apontou para o meu caderno. "Você desenha um mar", ele disse, num inglês arrastado, mas claro. Foi um alívio ouvir minha própria língua. "Sim", eu respondi, "é bonito." Ele deu de ombros, como se a beleza do mar fosse um fato tão óbvio que não merecia comentário. Meu avô fazia canoas, ele desenhava madeira. Essa foi a nossa primeira conversa. Curta, simples, mas foi uma ponte. Nos dias seguintes, nossos encontros se tornaram uma rotina. Ele me via na praia e vinha conversar. Eu perguntava sobre os nomes dos peixes, ele perguntava sobre a cidade de onde eu vinha, um lugar que para ele soava tão exótico quanto o Aitoma soava para mim. Ele tinha uma gravidade rara, falava pouco, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Havia uma tristeza em seus olhos, uma sombra que eu não conseguia decifrar. Um dia, ele me convidou para ir à sua casa. "Minha mãe fez calulu", ele disse, "é bom." Foi um convite simples, mas eu senti sua importância. Era a porta se abrindo.
A casa dele ficava na parte mais alta da vila, com uma varanda que olhava diretamente para o oceano. Era feita de madeira pintada de um azul que já tinha sido vibrante, agora descascado pelo sol e pela maresia. Galinhas ciscavam no quintal. A mãe dele, Solange, era uma mulher forte, com o mesmo olhar sério de Jean-Pierre, mas com linhas de preocupação mais profundas no rosto. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça, uma cortesia formal que não escondia sua desconfiança. Ela serviu ensopado de peixe com quiabo e folhas verdes em silêncio. Nós comemos na varanda, e a única conversa era de Jean-Pierre, que tentava traduzir minhas perguntas e as respostas monossílabicas de sua mãe. Foi durante aquele almoço que eu entendi a sombra nos olhos deles. No centro da pequena sala de estar havia uma cadeira de balanço vazia. E numa pequena mesa ao lado, uma fotografia desbotada de uma mulher mais velha, de rosto enrugado e um sorriso astuto, com um lenço branco amarrado na cabeça. Jean-Pierre, seguindo meu olhar, disse em voz baixa: "É minha avó, Elara. Ela se foi há 2 luas." A palavra foi pairou no ar. Não era morreu, era se foi, como se tivesse embarcado numa viagem. Solange olhou para a cadeira vazia e por um instante sua fortaleza de seriedade tremeu. Eu murmurei um sinto muito desajeitado, sentindo o peso da minha presença ali, um estranho no meio de um luto que ainda estava fresco. Depois daquele dia, algo mudou. Solange ainda era reservada, mas sua desconfiança parecia ter diminuído, substituída por uma observação silenciosa. Eu continuei a visitar a casa, às vezes trazendo frutas que comprava no pequeno mercado, outras vezes apenas para sentar na varanda e conversar com Jean-Pierre. Aprendi mais sobre Elara. Ela não era apenas uma avó, era a matriarca da família e uma figura central na vila. Era ela quem conhecia as ervas para curar febres, quem as mulheres procuravam para conselhos, quem os homens respeitavam pela sua sabedoria. Ela conhecia a ilha, Jean-Pierre me disse uma vez. Não as trilhas, ela conhecia a alma da ilha, os espíritos. A menção a espíritos foi feita de forma tão natural que quase a perdi. Não era folclore para ele, era um fato. Comecei a perceber que a vida em Aitoma era governada por 2 forças: o mar, que dava o sustento, e essa outra coisa invisível, uma camada de crenças e tradições que vinha da terra, da floresta, dos ancestrais. Eu via pequenos símbolos pintados nas portas, ouvia fragmentos de canções que não eram de ninar e sentia uma energia na ilha que ia além da sua beleza física. Era um lugar onde o mundo visível e o invisível pareciam caminhar de mãos dadas. Uma noite, a lua estava cheia, prateando o mar e desenhando sombras nítidas no chão. Eu estava com Jean-Pierre na praia. O ar estava parado e o único som era o das ondas quebrando suavemente na areia negra. Foi quando ele me fez o convite que mudaria toda a minha percepção daquela viagem e, de muitas formas, da vida. "Nós vamos honrar minha avó", ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Vamos ajudar a alma dela a fazer a grande passagem. É uma cerimônia muito importante, é só para a família e a comunidade." Ele fez uma pausa, olhando para o mar, depois para mim. "Mas minha mãe, ela disse que você tem um espírito quieto, que você observa, mas não julga. Ela disse que eu podia te convidar, se você quiser vir." O convite me atingiu com uma força inesperada. Era a fresta no vidro se transformando num portal. Um misto de emoções tomou conta de mim. Senti-me imensamente honrado, mas também apreensivo. O que era exatamente essa grande passagem? A menção a espíritos, a seriedade na voz de Jean-Pierre, tudo indicava que aquilo não era um funeral como eu conhecia. Era algo mais profundo, mais antigo. Eu senti o medo de ser um intruso, de profanar algo sagrado com a minha simples presença ignorante. "É uma honra, Jean-Pierre", eu disse, minha voz soando mais baixa do que o normal. "Mas eu não quero atrapalhar, não conheço seus costumes." "Você não vai atrapalhar", ele respondeu, com uma certeza que me tranquilizou. "Você só precisa vir com o coração aberto, e de branco. Use uma camisa branca, é para mostrar respeito, para que os espíritos vejam que você vem em paz." Na noite seguinte, eu vesti a única camisa branca que tinha na mochila, amassada e um pouco gasta. Senti-me um ator prestes a entrar num palco sem saber o roteiro. Jean-Pierre veio me buscar ao anoitecer.
Ele também estava de branco, assim como Solange, que encontrei na porta de casa. Elara me entregou uma pequena vela branca sem dizer uma palavra. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos pareciam conter um universo de dor e expectativa. O simples ato de me entregar a vela foi a sua aceitação final. Eu não era mais um estranho, era uma testemunha. Não fomos para a igreja local, um pequeno prédio católico que parecia mais uma formalidade colonial do que o centro da vida espiritual da ilha. Em vez disso, seguimos por uma trilha que se afastava da vila e entrava na floresta. Outras pessoas, todas vestidas de branco, se juntavam a nós em silêncio, emergindo das sombras das árvores. Eram famílias inteiras, dos mais velhos aos mais novos. Ninguém conversava. O único som era o dos nossos pés na terra batida e o chamado distante de algum pássaro noturno. E, ao longe, comecei a ouvir algo mais, um som baixo, constante, o som de um tambor. O som do tambor foi ficando mais alto, mais presente, até que se tornou a pulsação do próprio ar. Ele não vinha de um alto-falante, era vivo, orgânico, era um coração batendo na escuridão da floresta. A trilha se abriu numa clareira. No centro, uma fogueira enorme cuspia faíscas para o céu, iluminando os rostos sérios das pessoas reunidas. O calor era intenso. Perto da fogueira, 3 homens batiam em tambores de tamanhos diferentes, os djembês, com uma concentração hipnótica. Não era uma batida de festa, era uma linguagem, uma convocação. O lugar estava arrumado de uma forma que era claramente ritualística. Havia um pequeno altar improvisado perto da fogueira, coberto com um pano branco. Sobre ele, a fotografia de Elara, a mesma que eu vi na sala de sua casa. Ao redor da foto havia oferendas, tigelas com comida, frutas, uma garrafa de rum, flores selvagens e charutos. E, no centro de tudo, a cadeira de balanço vazia que ficava na sua sala, agora posicionada de frente para a fogueira, como se a homenageada estivesse ali, presente e invisível. As pessoas formaram um grande círculo ao redor da fogueira. Eu fiquei ao lado de Jean-Pierre, perto da borda do círculo, tentando ser o menor e mais discreto possível. O ar estava denso com o cheiro de fumaça, de rum derramado na terra e de incenso de ervas que alguém queimava, um aroma doce e pungente que parecia limpar o ambiente. A cerimônia começou. Não houve um padre ou um mestre de cerimônias formal. Um homem mais velho, com o rosto sulcado como a casca de uma árvore antiga, se aproximou do altar. Ele pegou a garrafa de rum, derramou um pouco no chão em cada um dos 4 pontos cardeais, enquanto recitava palavras em crioulo numa voz grave e ressonante. Era uma saudação, uma permissão pedida à terra, aos ancestrais, aos espíritos da ilha. Os tambores responderam, mudando de ritmo, como se estivessem conversando com o ancião. Então Solange se adiantou. Ela caminhou até a cadeira vazia, segurando um lenço branco, o mesmo que Elara usava na foto. Seus movimentos eram lentos, reverentes. Ela passou a mão no encosto da cadeira, como se acariciando um ombro invisível, e então ela começou a falar. Não era um discurso, era uma conversa. Ela falava com a mãe. Em crioulo, sua voz embargada de dor, mas também de força. Ela contava sobre seu dia, sobre Jean-Pierre, sobre o peixe que não foi pescado. Ela ria de uma memória, chorava por uma saudade. Era tão íntimo, tão cru, que eu senti que devia desviar o olhar, mas ninguém mais o fazia. A comunidade inteira testemunhava, apoiava, compartilhava daquela dor. Eles não estavam ali para assistir, mas para sustentar Solange em sua conversa com o além. Depois dela, outras pessoas se aproximaram. Um primo contou uma história engraçada sobre Elara na juventude, fazendo todos rindo. Uma vizinha agradeceu por um conselho que a salvou de um mau negócio. Um pescador lembrou de como ela previu uma tempestade apenas olhando para o comportamento dos pássaros. A cada história, a imagem de Elara se tornava mais viva, mais tridimensional. Ela não era uma santa, era uma mulher real, com suas virtudes, suas manias, sua força. Eles não estavam se despedindo dela, estavam tecendo sua memória na tapeçaria da comunidade, garantindo que ela nunca fosse esquecida. Estavam reconstruindo sua presença através das palavras. A atmosfera na clareira se transformava a cada momento. O luto inicial, pesado e silencioso, dava lugar a uma celebração da vida que foi vivida. E então, os tambores mudaram de ritmo novamente. A batida se tornou mais rápida, mais urgente, mais insistente.
O ancião começou a cantar, uma melodia repetitiva e hipnótica, e o círculo de pessoas respondeu em coro. A música encheu a floresta, ecoando nas árvores, subindo com a fumaça. E as pessoas começaram a dançar. Não era uma dança de festa, não era coreografada, era uma explosão de energia contida. As pessoas se moviam individualmente, de olhos fechados ou fixos no fogo. Seus corpos respondiam ao chamado dos tambores. Eram movimentos que vinham de um lugar profundo, movimentos de libertação, de catarse. Vi homens fortes com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto dançavam. Vi mulheres girando até parecerem borrões de branco na escuridão. Eles não estavam dançando para os outros, estavam dançando para os espíritos, para os ancestrais, para a Elara. Estavam usando seus corpos para expressar o que as palavras não podiam mais dizer. Eu permaneci parado, a vela na mão, sentindo a vibração dos tambores no meu peito, no chão sob meus pés. Era avassalador. O meu ceticismo ocidental, minha necessidade de lógica e explicação se desfazia a cada batida. Não havia nada para entender ali, apenas para sentir. A linha entre o físico e o espiritual tinha se dissolvido completamente. O ar parecia elétrico, carregado. Foi quando aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Uma mulher idosa, que estava dançando perto do fogo, parou de repente. Seu corpo ficou rígido, seus olhos reviraram. Ela soltou um grito agudo, uma voz que não parecia ser a dela. Elara começou a falar, mas não era crioulo. Era uma outra língua, ou talvez sons guturais, palavras antigas que ninguém parecia entender literalmente, mas cujo significado era sentido por todos. As pessoas ao redor dela não se assustaram. Elas abriram espaço, com respeito. O ancião se aproximou dela, ouvindo atentamente. Os tambores suavizaram, acompanhando o ritmo da sua fala. Jean-Pierre se inclinou para mim e sussurrou, sua voz cheia de assombro. É um espírito, um ancestral. Ele veio para guiar a alma da vovó. Naquele momento, eu não senti medo. Senti um respeito profundo, quase paralisante. Eu estava testemunhando uma porta se abrir para um outro plano de existência. A mulher, ou o que quer que estivesse se manifestando através dela, se moveu em direção a Solange. Ela tocou o rosto de Solange, sussurrou algo. Solange, que tinha se mantido forte a noite inteira, desabou em prantos. Um choro profundo, libertador, como se um nó que a prendia por dentro tivesse finalmente se desfeito. A mulher então se virou, caminhou em direção à floresta e, com um último grito, seu corpo amoleceu. 2 outras mulheres a ampararam, cuidando dela com uma naturalidade impressionante. O silêncio que se seguiu foi mais poderoso do que qualquer som daquela noite. A fogueira estalava, os grilos da floresta voltaram a cantar. A tensão no ar havia se dissipado, substituída por uma paz profunda, quase palpável. A cerimônia havia atingido seu clímax, a passagem fora concluída. O espírito de Elara, guiado pelos ancestrais, estava em paz. O ancião em pão pegou a cadeira de balanço vazia. Com a ajuda de outros 2 homens, ele a levou até a fogueira. Por um instante hesitei, pensando que seria um sacrilégio. Mas eles a colocaram no fogo com uma solenidade comovente. A madeira seca estalou e pegou fogo rapidamente. As chamas lamberam a cadeira, consumindo o último objeto físico que continha a presença diária de Elara. Era o desapego final, a libertação. Todos observaram em silêncio enquanto a cadeira se transformava em brasas e cinzas, subindo com a fumaça em direção ao céu estrelado. A cerimônia não terminou abruptamente, ela se dissolveu. As pessoas começaram a compartilhar a comida e a bebida que tinham sido oferecidas no altar. A atmosfera agora era leve, quase alegre. Havia sorrisos cansados, abraços. A comunidade tinha atravessado o luto junta e emergido do outro lado fortalecida. Compartilharam comigo um pedaço de pão de milho e um gole de rum. Ninguém me tratou como um estranho. Naquela noite, sob o olhar dos espíritos e da memória de Elara, eu tinha sido um deles. Caminhamos de volta para a vila sob os primeiros sinais da aurora. O céu estava se tornando cinza azulado e os pássaros da manhã começavam a cantar. Jean-Pierre caminhava ao meu lado em silêncio. Não havia nada a ser dito.
As palavras pareciam pequenas e inadequadas para descrever o que tínhamos vivenciado. Quando chegamos à sua casa, Solange estava na porta. Ela olhou para mim e pela primeira vez vi um sorriso genuíno em seu rosto, um sorriso cansado, mas real. Ela apenas acenou com a cabeça, um gesto de gratidão e reconhecimento. E eu entendi. Meu respeito silencioso tinha sido a minha contribuição. Passei mais algumas semanas em Aitoma. A ilha parecia diferente para mim, ou talvez eu estivesse diferente. O vidro invisível entre mim e aquele mundo tinha se estilhaçado. Eu não via mais apenas uma vila de pescadores, eu via uma teia complexa de relações, de fé e de resiliência. Eu ouvia os tambores não como música exótica, mas como o batimento cardíaco da terra. Eu olhava para a floresta não como um amontoado de árvores, mas como um lugar sagrado, habitado. A experiência daquela noite não me deu respostas. Pelo contrário, ela me encheu de perguntas. Perguntas sobre a vida, a morte, a memória e a tênue membrana que separa o nosso mundo racional daquele vasto oceano de mistério que o rodeia. Eu não vi um ritual primitivo, eu vi uma tecnologia da alma, um método sofisticado e antigo para lidar com a dor mais fundamental da existência humana, a perda. Eles não negavam a morte, eles a encaravam, a dançavam, a cantavam, a transformavam em parte da vida, em parte da comunidade. A morte não era um ponto final, mas uma vírgula, uma transição que exigia a participação de todos. Quando finalmente deixei Aitoma, no mesmo barco de carga barulhento, a ilha não parecia mais uma fortaleza indomável, parecia um santuário. Enquanto ela se tornava um contorno verde no horizonte, eu sabia que uma parte dela vinha comigo. A memória do fogo, o som dos tambores, o rosto de Solange, a sabedoria silenciosa de Jean-Pierre e a presença invisível de Elara, a mulher cuja passagem me ensinou que o maior respeito que se pode ter por uma cultura não é entendê-la completamente, mas sim permitir que o seu mistério nos transforme. O ar do Caribe que eu respiro agora, onde quer que eu esteja, é outro. Ele não tem mais o cheiro de protetor solar e rum barato. Tem o cheiro da terra molhada, da fumaça sagrada e da memória. Tem o cheiro da eternidade. E eu percebi que a verdadeira viagem não é sobre os lugares que você visita, mas sobre os portais que você tem a coragem de atravessar. E naquela noite, numa clareira secreta em Aitoma, eu atravessei um portal do qual nunca retornei completamente.